Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubem Fontes Neto, você está no canal do 1902 Futebol e muita gente tem reclamado sobre o atual regulamento do Campeonato Paulista. É verdade, ele tem muitos defeitos, mas já foi muito pior e eu vou provar para vocês hoje falando do Paulistão de 1981, que na minha opinião teve o pior regulamento de todos os tempos. Confira aí depois da vinheta. O Paulistão de 1981 foi disputado por 20 equipes durante todo o ano. Ele começou em fevereiro e foi até novembro. A primeira fase foi chamada de fase de classificação e contou com a presença de 12 equipes. Naquele ano, o Campeonato Brasileiro ele foi disputado no primeiro semestre. Portanto, quando o Paulistão começou, 8 equipes paulistas estavam na disputa do Campeonato Brasileiro. Outras 12 equipes iniciaram o Paulistão na fase de classificação, que foi desse jeito. As equipes foram divididas em 2 grupos de 6 equipes e jogaram em turno e retorno dentro dos grupos, classificando as 2 melhores de cada para a semifinal. Essa fase de classificação, ela dava 2 vagas para a fase final do primeiro turno, vai anotando aí. E o América e o Comercial venceram a semifinal e acabaram então ficando com essas vagas já para a fase final do primeiro turno. A partir do primeiro turno do campeonato, então, as 20 equipes passaram a se enfrentar. Juntaram, né, com as 12 que estavam disputando a primeira fase, os 8 times que disputaram o Campeonato Brasileiro de 1981, que foram Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Portuguesa, Ponte Preta, Guarani e a Inter de Limeira. Então as 20 equipes jogaram em um turno único e se classificavam as 6 primeiras para a fase final, juntando, né, com o América e também o Comercial, que haviam garantido a classificação para a fase final do primeiro turno naquela primeira fase. As 8 equipes classificadas foram divididas em 2 grupos de 4 e o campeão de cada grupo faria a final do primeiro turno. Em um grupo deu Ponte Preta, no outro grupo deu Guarani e foi o grande derby na final, vencido pela equipe da Ponte Preta, que garantia assim a sua vaga na final do Campeonato Paulista de 1981. Ao mesmo tempo, né, que acontecia os quadrangulares da fase final do primeiro turno, havia simultaneamente uma fase de classificação para a fase final do segundo turno, reunindo as outras 12 equipes que foram divididas em 3 grupos. Palmeiras, São Paulo e Corinthians venceram, né, os grupos e partiram para um triangular que dava 2 vagas na fase final do segundo turno. O São Paulo venceu esse triangular, o Palmeiras ficou em segundo, então eles já garantiram a classificação para a fase final do segundo turno. A primeira etapa do segundo turno, assim como o primeiro, foi disputado em turno único, né? Então as equipes jogaram 19 vezes e os 6 melhores garantiam a classificação para a fase final do segundo turno. Como o São Paulo ficou entre os melhores, né, da fase classificatória do segundo turno, o Corinthians, que foi o 8º melhor, o Palmeiras foi o 7º, também se classificou para a fase final do segundo turno. A fase final do segundo turno foi semelhante à fase final do primeiro turno. 2 quadrangulares com o campeão de cada grupo partindo então para fazer a final do segundo turno. O São Paulo foi líder do seu grupo, o São José venceu a outra chave e as 2 equipes então fizeram a final do segundo turno, com o São Paulo levando a melhor nos 2 jogos e garantindo então a sua vaga para a final do Campeonato Paulista diante da Ponte Preta. Então, no dia 25 de novembro, São Paulo e Ponte Preta iniciaram a decisão do Paulistão e empataram o jogo de ida por 1-1. No jogo de volta, disputado no Morumbi, vitória do Tricolor por 2-0, gols de Renato e Serginho Chulapa. Dessa forma, então, o São Paulo se sagrava bicampeão paulista, afinal de contas, tinha vencido também no ano anterior, em 1980. Se você chegou até aqui e teve dificuldades para entender esse regulamento, eu vou deixar o diagrama de como foi aquela disputa.
Se você curtiu e quer um outro vídeo, né, falando de outros regulamentos bizarros do Campeonato Paulista, deixa aí nos comentários. E também nos siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, @1902futebol.